O tema que vocês escolheram é um dos temas mais palpitantes nos dias atuais. Eu não tenho dúvida que nós vivemos os últimos dias na Terra. Tudo está conspirando para que nós tenhamos uma igreja indiferente ao que o mundo sofre e a manchar a liderança da igreja. Você vai não. Eu nunca tinha visto dizer que existia fuxico gospel, mas agora existe na internet. Então, e tem crente que, cara, é inscrito nesses canais e aí a gente vê que eles não trazem uma informação boa de igreja, não fazem uma entrevista com alguém que deu certo, com alguém que ajuda, com alguém que faz o evangelho sério. Eles só pegam gente que não presta para botar lá. E aí com isso eles vão manchando a liderança da igreja, porque aí, o que o mundo está querendo é exatamente isso. Sempre foi assim: enfraquecer a igreja, enfraquecer dízimo, enfraquecer ofertas, e não se faz nenhuma obra sem recursos. E o que é que eles descobriram? Que se colocar em dúvidas o caráter da igreja e da sua liderança, eles conseguem enfraquecer isso, e por isso nós precisamos lutar, porque daqui para frente nós corremos o grande risco de ter igrejas sem expressão e um evangelho sem serviço para Deus, sem tempo para Deus. Um evangelho que as pessoas não vão ter tempo de evangelizar. Um evangelho que as pessoas não vão ter tempo de buscar a presença de Deus. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu sei que o tema de vocês é poder para testemunhar. Eu tenho uma palavra tremenda sobre isso, porque exatamente no livro de Apocalipse, mas vindo para cá, eu senti um desejo imenso de falar sobre um tema que tem mexido muito com o meu coração. O tema é renovação ou morte. Você pode escrever aí? Renovação ou morte. E por que eu estou falando sobre renovação e não sobre poder para evangelizar? Porque você pode receber poder, mas se não aprender a renovar esse poder em você, você morre. E aí, se você morrer, é menos um que não tem unção e que vai fazer com que as pessoas pensem que o evangelho é uma religião. E o evangelho é muito mais do que uma religião. O evangelho é um modo de vida. Então eu quero citar aqui esse tema em Atos capítulo 16. Vou ler aqui junto com vocês, porque eu sei que vocês vão receber unção hoje, vão receber poder de Deus hoje, porque só recebe o poder de Deus e a unção de Deus quem tem um propósito definido de Deus. A unção e o poder de Deus não é para o crente se tornar mais espiritual, ao contrário, o crente espiritual recebe poder para testemunhar, né? Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Eles anunciam o evangelho. Vamos lá. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando,
retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Aí eu pergunto para os irmãos, ela estava falando mentira? Então percebam o que é o poder de Deus. Vamos lá, o que é a unção de Deus? Vendo os seus senhores que eles desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça na presença das autoridades e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão única contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto, o poder de Deus, que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, e vendo aberta a porta do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, porque é que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhes: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Isso é poder de Deus. Agora, queridos, por que o tema da minha palavra é renovação ou morte? Observe bem uma coisa: não havia saída para Paulo. Eles já estavam jurados para uma sentença, a ele e a Silas. Ou eles buscavam refúgio em Deus, e Deus se manifestava renovando as forças deles e renovando a sua fé, ou de nada valeria a sua carreira. Agora eu quero mostrar para vocês umas coisas, que a palavra diz algo tremendo. Por que nós precisamos de poder de Deus para realizar a obra de Deus? Para evangelizar, para pregar a palavra. Observe bem que eles começaram a trabalhar para Deus com resultado, e logo vem o ataque do diabo para eles. Logo aconteceu que o ataque do diabo veio para quê? Para freá-los. E é por isso que eu falo, não apenas receber poder, pastor Xavier, mas desenvolver uma autorrenovação a cada dia, porque o ataque do diabo será terrível contra a igreja, contra o crente, contra a pessoa. O que é que nós vemos hoje? Nós vemos uma igreja hoje praticamente sem responsabilidade com o evangelismo. O que se vê hoje são os crentes com uma vida boa e agradável que existe. Eles estão bem de saúde, passou a pandemia, e eu nunca vi os crentes com tanto medo de morrer do que na pandemia. Coisa que nos anos 80, os crentes dos anos 80, eles queriam era morrer para ir para o céu. Paulo queria era morrer. Combati o bom combate, guardei a fé, graças a Deus. Ele dizia: morrer é lucro e viver é Cristo.
Nós estamos numa geração que eles estão tão envolvidos com o mundo secular, que eles não se sentem responsáveis em pregar o Evangelho. Nós estamos num tempo onde cada um quer cuidar de si. E eu dizia no começo da minha palavra, que uma das coisas que a igreja tem que combater é deixar que o mundo influencie mais do que o Evangelho. Deixar que o mundo lhe fale mais alto do que a palavra de Deus. Não tem como. Então, a Bíblia diz aqui nesse texto que nós lemos, que foi só eles começarem a fazer a obra de Deus, só eles começarem a ter alguns resultados, logo veio o contra-ataque. E é pelo contra-ataque que você precisa ter poder de Deus. Você não precisa ter poder de Deus para ser crente, não. Você já recebeu Jesus. Agora você será uma referência. Você será uma pessoa usada por Deus, se você tiver o poder de Deus para evangelizar. E a Bíblia diz então que rasgaram seus vestidos. Fazendo um parênteses aqui, nunca é demais dizer quem era Paulo. Paulo não era um Zé ninguém qualquer, não. Era um camarada formado, era um cara doutor da lei, era cidadão romano. Nesse texto você vai ver que Paulo, depois que passa tudo, os caras, quando souberam que ele era cidadão, não podia se bater em cidadão romano. Quando souberam que Paulo era cidadão de romano, se borraram todo. Mandaram chamar Paulo para fazer um acordo, e Paulo disse: não é assim não. Então Paulo contradiz todas as características, todos os rótulos que o mundo quer botar para nós. O mundo quer dizer que ser crente é para quem não tem o que fazer, ser crente é para quem é para pobre, ser crente é para quem é para desocupado, charlatão. Esses são os rótulos que eles tentam colar em nós. Ainda há pouco eu estava vendo um vídeo que mandaram para mim de um cidadão na internet dizendo que não entende como é que os crentes, as pessoas matam, furtam, fazem a maior barbárie e depois vão para a igreja e dizer que é salvo. Esse é o Evangelho. Então a palavra de Deus diz que Paulo teve um encontro com o Senhor. O que foi que aconteceu na vida de Paulo? Paulo perseguia os crentes, vocês sabem disso, mas ele foi tomado pelo poder de Deus, e o perseguidor virou perseguido. E nesse texto nós vamos ver um Paulo com um poder diferente do poder da teologia, do poder da sabedoria humana. Paulo tem as vestes rasgadas, ele é açoitado com varas, lançado na prisão, prenderam os seus pés no tronco. E queridos, aqui eu quero trazer uma palavra. Quantos líderes presos em cadeias financeiras, quantos líderes presos em cadeias emocionais, quantos crentes presos nas cadeias sociais, que não sabe entender que ele não foi chamado para viver em cativeiro. Todo crente foi chamado para viver na bênção de Deus, ser cheio do poder de Deus e referência para o mundo. Então, queridos, a gente vê, imagine o que aconteceu nesse lugar, o que aconteceu ali. Paulo poderia pensar: isso aqui é maldição de Barnabé. Barnabé está com maldição. Silas poderia, porque vocês sabem que anteriormente, no capítulo anterior, ele tem uma briga, um pé de briga com Barnabé. Entendeu? Ele queria algumas coisas, Barnabé queria outras, e eles tiveram uma discussão sobre como pregar o evangelho, sobre evangelizar. E nessa hora, quando acontece isso, o que eu acho mais incrível nesse texto é como Paulo tem um discernimento que não era o Espírito Santo, porque o diabo, ele vem como um amigo, no seu trabalho, na sua casa, aonde que ele vem
suave. Então o diabo ele chega dizendo: não, estes homens são homens poderosos, são homens que são servos do Deus vivo. E ela não estava mentindo. Só que você entende que quando Paulo aceita que essa mulher faça isso, ele está simplesmente, quando ele começa a fazer milagres, operar milagres, o crédito vai para ela. Ela se fortaleceria como uma pessoa que teria, entre aspas, adivinhado. E isso faria com que o poder potencializasse essa mulher que não tinha nada com Deus. Então aquele era o momento para Paulo desbancar aquele espírito falso, de falsa profecia, de falso poder. Então a palavra de Deus diz que Paulo se volta contra ela e repreende em nome de Jesus. Está repreendido. E a menina cai desmaiada. E os caras que tinham lucro com ela por adivinhação, carta de tarô, signo de zodíaco, tem crente que gosta disso, né? Ganhava uma grana, começaram a se revoltar, rasgaram as vestes. E Paulo poderia dizer: rapaz, isso foi maldição que foi lançado por Barnabé. Silas poderia pensar: Paulo e Barnabé brigam e eu é que sou preso, né? Poderia dizer também. Ele podia até dizer: a culpa é de Paulo, que precisava aparecer, precisava se exibir em praça pública. Tudo isso poderia ter acontecido. Às vezes, irmãos, quando nós passamos por lutas, quando nós não entendemos que quando nós passamos por algum deserto é para o nosso crescimento. E às vezes quando nós passamos por lutas, a gente quer culpar a Deus e as pessoas. Eu acho bonito. Sábado passado eu estava fazendo um treinamento, eu chamei a cúpula, porque era toda a liderança da igreja, era a cúpula da igreja. E eu ministrei uma palavra que Deus me deu, porque Jesus fala. Jesus não obriga ninguém a fazer a sua obra. Pastor César Castelhanos diz que quando nós obrigamos pessoas, nós cerceamos pessoas, isso é feitiçaria. Deus só trabalha com aquele que quer. E eu acho bonito, no capítulo 14 de Lucas, quando Jesus diz: quem quiser ser meu discípulo, quem quiser. E aqui eu acho fantástico que quando a gente tem essa consciência do chamado, essa consciência do livre-arbítrio, mas a gente prefere sofrer por amor a Cristo, abrir mão de algo que poderia ser o nosso. Hoje nós poderíamos estar num sítio, poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós viemos aqui aprender um pouco mais. Quando nós temos essa consciência de entendimento, então nada vai nos deter. Não estou falando aqui de poder, não, você precisa de ter a unção do Senhor, gerado por um compromisso, aliançado por Ele. Não é aquele poder de rodar a baiana, não. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Quando você tem o poder de Deus, você vai entendendo, você vai identificando os espíritos, você vai tendo a revelação das coisas. Basta a gente conversar 5 minutos com uma pessoa, você faz um check-up, faz ou não faz? Quando você tem o poder de Deus, quando o poder de Deus está em você, você tem uma visão de raio-x. Foi isso que Paulo tinha. E eles poderiam dizer: não, Paulo não precisava disso. Mas o que me chama a atenção é a reação e a atitude de Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas na prisão, e sabe, irmãos, e é interessante saber que nós temos escolhas, até quando nós não temos escolha. O que, pastor? Você está falando o quê? Nós temos escolhas
até quando nós não temos escolha. Tem certas coisas que a coisa aperta tanto que você não tem escolha, ou renovação ou morte. Então Paulo entendeu isso. Paulo apanhou, calado, teve a roupa rasgada, atitude de gente calada. Ele poderia dizer: sou cidadão romano, ninguém pode me bater. Ele ficou calado. Ele entendeu tudo. Ele entendeu tudo. Agora escute só algo tremendo que eu vou dizer para vocês. A Bíblia diz que pela meia-noite Paulo e Silas, eles faziam o quê? Oravam. Você quer poder de Deus? Tem que quê? Fazer o quê? Tem que gostar de oração. É na oração que a gente consegue todas as coisas. Isso não faz parte da sensação da igreja do século 21, né? Faz não, né? Mas esse é o caminho para você ter poder de Deus. Você vai ter poder de Deus quando você orar, quando você gastar tempo em oração. Não precisa vir para a igreja, não precisa ir lá para casa, não. Você precisa ter o teu lugar secreto, porque tem gente, pastor Xavier, que tem lugar para o cachorro dormir, aquela cestinha bonitinha, fofinha, mas não tem lugar para ele orar em casa. Então como é que vai ter o poder de Deus? Como vai ter o poder de Deus? Teve uma irmã que um dia eu estive na casa dela visitando ela. Eu cheguei para... pastor ainda visita, viu, irmãos? Aí fui visitar e quando eu cheguei lá, ela trouxe o filho dela de 14 anos. Eu olhei para a orelha do filho dela e o Espírito Santo disse: manda ela ir no médico que ele está com lepra. Eu falei para ela, ela foi braba comigo. Irmã, leve seu filho no médico. Seu filho está com lepra, está com hanseníase. Não, mas que é isso? Meu filho está sadio. Eu digo: leve, não custe nada. Não dói. Levou, estava com hanseníase. Ela veio de lá. Até hoje essa mulher, quando me vê, ela pensa que foi eu. Eu digo: não, foi Deus. Então quando você tem o poder de Deus, meu irmão, e escute o que eu digo. Você que está aqui nesta noite, você precisa conhecer seu pastor, porque se você tiver um pastor de caráter, querido, levante a mão para o céu e agradeça, porque está em falta hoje em dia esse produto. As coisas estão difíceis, por quê? Porque o diabo está tirando o poder de Deus das igrejas, e ele não precisa fazer muita coisa. Diz a Bíblia então que eles, dando meia-noite, Paulo e Silas, eles começaram a orar. Igreja precisa fazer programa de oração. Eu lembro que nos anos 80 as igrejas tinham ciclo de oração, tinha oração, tinha vigília. Como é que Deus vai trazer o poder se não há a proximidade com Deus? Irmãos, eu digo para vocês, a celebração o nome já diz, a celebração é para celebrar a vitória da gente estar vivo, da gente vencer. Eu digo para os irmãos, quem veio celebrar aqui dia de domingo, que o cara pensa que passa a semana toda, não lê Bíblia, não ora, aí chega na igreja leproso, querendo uma palavra de poder. Não, meu irmão, esse culto de domingo não é para vocês. O culto de domingo é para você celebrar a vitória da semana. Você vai para celebrar e você vai ser renovado na celebração. Glória a Deus. E o poder de Deus é isso. Então, Paulo vai, e a Bíblia diz, irmãos, que ele orava e eles cantavam hinos a Deus. Eu digo para os irmãos que eu acho que a música que Paulo cantava meia-noite era: vencendo vem Jesus, já refúgio a glória eterna,
de Jesus, o Rei dos Reis. Vencendo vem Jesus. Mas vamos imaginar o quadro daquele lugar. Por favor, imagine comigo. Paulo olhando para a costa de Silas, escorrendo aquele filete de sangue das varadas, das chicotadas. E Silas olhando para a costa de Paulo. E os dois olhando um para o outro e cantando: já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Eu pergunto para vocês, quantos de vocês aqui já sofreram uma chicotada assim no lombo? Nenhum de nós. Nós somos muito felizes, irmãos. Nós só precisamos do poder de Deus para evangelizar. Escute só algo que aconteceu nesse lugar. Enquanto eles cantavam, os presos o quê? Escutavam. Eles já tinham acabado de pegar uma surra, estavam presos, mas a voz não estava. Então eles começaram a pregar através da oração. Era mais ou menos assim: Senhor, nós estamos presos aqui, mas louvado seja o teu nome, Senhor. E eu quero pedir por esses presos que vieram. Paulo entendeu que o ponto de pregação dele não era na rua. Paulo entendeu que o ponto de pregação dele era na prisão. Você entende isso? Você percebe que Paulo rejeita ser colocado como homem de Deus, como o cara, por aquele espírito de adivinhação, um espírito bajulador que muitos querem hoje, e ele prefere o sofrimento daquilo tudo para pregar dentro da cadeia. Só Deus pode fazer isso na nossa vida, irmãos. Se você perguntar: pastor, o senhor teria coragem? Eu não sei. Se o meu nível de fé e de poder teria isso. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre quando você tem o poder de Deus para evangelizar, sobre a direção do Senhor, mesmo que aquela direção lhe cause dor, você vai chegar lá. Agora escute algo tremendo. Eles escutavam. Paulo e Silas decidiram: não vamos parar de pregar, não vamos parar de cantar, não vamos parar de sonhar os sonhos de Deus. Essa foi uma decisão. E irmãos, poder do Espírito Santo, escute só. Você quer saber o que é o poder do Espírito Santo? É quando ele coloca em você o poder de decisão. Quando você decide: não paro, haja o que houver, no meu trabalho eu vou ganhar o meu colega de trabalho, eu vou ganhar lá na minha rua, eu vou evangelizar, vou fazer uma célula, vou ganhar pessoas. Isso é o poder de Deus. Não, nós não vamos parar. Muitos não entendem que quando passamos por crises, estamos sendo moldados para algo maior. Paulo poderia ter pensado: vou expulsar esse demônio desta jovem e através dela eu vou abrir a igreja aqui. Mas Deus tinha outros planos. Silas poderia pensar: o que eu estou fazendo aqui? Viagem missionária não é para mim. Eu só quero ser um crente normal. Já ouviram isso? Isso é muito pesado para mim. Eu só quero, deixa eu ficar aqui, eu só quero congregar, eu só quero, querido, ou renovação ou morte. Ou você entende de uma vez por todas que você é um tição de fogo no meio de um povo frio, de um povo sem vida. Eu digo sempre, lá na igreja, eu digo sempre: olha, o mundo não precisa de avivamento. Quem precisa de avivamento é a igreja. A igreja precisa de avivamento. O mundo precisa de quê, pastor? Então, o mundo precisa de ressurreição. Eles estão mortos.
E eles só vão ser ressuscitados quando a igreja se levantar com um grande avivamento. Com um avivamento que tira o medo, que tira a indiferença, que tira a frieza, que tira o orgulho e entende qual é a posição da igreja. Jesus, quando sobe ao céu, ele não fala outra coisa para a igreja. Os anjos dizem: vocês estão olhando para cima, esse Jesus que subiu, ele vai voltar. E Jesus, antes de subir, disse: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês vão ser minhas testemunhas em Manaus, lá em São Paulo, lá aqui no Japim, lá na Compensa, aonde quer que esteja. Vamos ser realistas. O diabo está ganhando essa guerra. Em uma só rua de cada bairro está tendo mais de 2 bocas de fumo. Tudo porque os crentes estão covardes. Eles não querem abrir a porta da sua casa para receber uma célula. Diferentemente, eles não querem sequer saber o que é célula, não querem saber o que é evangelismo, porque eles têm medo, não querem saber do poder de Deus, porque eles já têm medo de que, se eles forem cheios do poder de Deus, o Espírito Santo vai levá-los para essa direção. Por isso que eu digo, nós precisamos de um avivamento, precisamos do poder de Deus, como no tempo de Paulo. Talvez Paulo poderia dizer isso: eu quero só ser um crente normal. Eles não perderam a essência da vida com Deus, oração e adoração. Eles não perderam, eles sofreram, eles apanharam, eles choraram, eles estavam presos na cadeia, mas não perderam. Escute, não perca a essência de Deus na sua vida: oração, adoração, pregação da palavra. Aí, queridos, o que diz a palavra no livro de João, capítulo 15, lá diz: se permanecerdes em mim, dareis fruto. Versículo 5 diz: sem mim nada podeis fazer. Se permanecer. Então o poder é para você não desistir, poder é para você não ficar pelo caminho, é continuar. De repente a Bíblia diz que sobreveio o tamanho terremoto. Escute bem o que eu vou dizer para você: Deus só vai começar a operar na tua célula, na tua família, na tua casa, quando você se levantar como alguém que Deus possa usar como instrumento. Deus não poderia levantar dentro daquela cadeia alguém se não tivesse um cara como Paulo, que no meio de tanta dor pudesse orar e cantar para que as pessoas fossem impactadas. De repente veio um terremoto, tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. O texto diz: abriram-se todas as portas, soltaram-se todas as cadeias. Versículo 26, antes da meia-noite, eles conseguiram ser renovados. Suas atitudes diante de Deus a ponto de gerar um terremoto. Antes da meia-noite houve uma renovação. Vocês sabem o que quer dizer meia-noite para nós, irmãos? Antes do arrebatamento nós precisamos ser renovados. Nós precisamos ser renovados. A igreja não pode morrer. A igreja tem que ser renovada. Diz a Bíblia: de repente. Você não tem que entender isso. Apenas você precisa crer que quando você orar e adorar, as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Discutir, brigar, questionar, por que estamos assim, não vai levar a nada. Mas se começarmos a orar e se começarmos a adorar, o poder desce e nós vamos ser renovados e nós vamos ganhar Manaus para Jesus. Vamos ganhar essa nação para Jesus. O grande projeto de Deus não foi interrompido por causa das cadeias, foi?
Foi? Não, muito pelo contrário, era na cadeia o projeto de Deus. Olha só como que coisa tremenda. Não, porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Que conversa é essa, meu irmão? Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você foi salva pelo Senhor, você tem uma história. A maior pregação que você pode dar para uma pessoa que você conhece é a história de como Deus resgatou a sua vida. Então o projeto de Deus não foi interrompido nem um minuto. Deus estava ali cuidando de tudo para fazer nascer a igreja naquele lugar. Nasceu uma célula na casa daquele homem. Tudo que estamos passando até hoje, tudo está dentro do projeto de Deus. Deus está nos provando. Esse é o tempo da prova de Deus. Nós não estamos apanhando com chicote. Não, hoje o inimigo age silenciosamente, sem causar dor. Por muito tempo ele deu veneno, agora ele está dando açúcar, sorvete, e o crente está lambendo os berços. Ah, que coisa deliciosa! É viver o domingo na Ponta Negra, tomando água de coco, né? Pastor, me leva para Florianópolis. Que coisa boa! Em compensação, a rua onde Deus plantou você, que você às vezes reclama que é uma casa simples, Deus colocou você lá, porque lá nesse lugar tem gente preso, tem gente oprimido, e está precisando de alguém que se levante e diga: ei, eu fui assim, eu também passei por isso. Mas isso você só vai fazer se o poder de Deus descer hoje sobre a sua vida. Paulo só teve acesso àquela família por causa da crise. Nossas feridas servem como vínculo de identificação com aqueles que vamos ministrar, que vamos alcançar. Então, se você está nesse lugar, há um objetivo. Aonde você foi plantado tem um objetivo. Se você está lá naquele prédio da Ponta Negra, 12º lugar, oh querido, aquele prédio todo é a comunidade que Deus entregou na tua mão. Como você vai evangelizar? Não sei como vai ser. Eu só sei que Deus entregou. Faça um monte de bolo, faça sei lá quantos apartamentos tiver, para você visitar de um por um dando um bolo. Eu sou daqui desse prédio, mas Deus falou comigo, estou trazendo um bolo aqui para você, para dizer que Jesus te ama. Eu não sei como fazer. Manda a hora, que vai chegar um dia que alguém vai sentir dor na barriga e vai te encontrar no elevador, e lá dentro do elevador você vai ver ele se contorcer. O que é? Eu vou orar, Jesus vai curar, e você ora, Jesus cura, e a partir daquele momento ele vai ser o segundo com você. Algo vai acontecer. Não tente entender, não tente saber, vai acontecer. Meia-noite vai cair a unção e vai estremecer esse lugar. Manaus precisa de um avivamento. Nós estamos na cabeça do Brasil, irmãos. Você já viu óleo subir de baixo para cima? Óleo faz o quê? Olha o que é que a Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce sobre o quê? Onde é que está a cabeça? Está aí em cima. Quem é a cabeça do Brasil? É Manaus. Está lá em cima o Amazonas. É daqui que vai sair não só águas desses rios caudalosos, não. Vai descer daqui uma unção poderosa para essa nação, em nome de Jesus. Só aqueles que creem se manifestem com barulho de crente. Aleluia! Oh Espírito Santo, aleluia. Eu sei que pensamento tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Acredita, igreja, acredita, o Senhor está preparando um caminho para cada um de nós, palmilharmos por Ele. Ele está endireitando as veredas. Deus não desistiu de você, Ele está te treinando nesta tarde, para que você cumpra o propósito dele na sua vida.